Eu quero convidar os irmãos para nós começarmos a leitura bíblica na primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ler o versículo 4 até o 7. Depois nós vamos abordar mais alguns versículos da palavra de Deus, mas os irmãos poderão ficar sentados, amém? 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 4, nós vamos ler até o 7. Quantos encontraram, digo amém? Diz assim, irmãos, o texto da palavra de Deus. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Vamos orar? Altíssimo Deus e eterno Pai, neste momento nós estamos levantando a nossa voz em oração. Pai, é mais um culto de ensinamento que o Senhor nos tem concedido, a Deus. E nós suplicamos, ó Pai, nesta noite, que a presença do Teu Espírito Santo seja, meu Pai amado, algo notório e manifesta em nosso meio. Porque, meu Deus, como, meu Pai amado, entender as Escrituras, como ser convencidos, meu Pai, por aquilo que a Tua Palavra nos ensina, se não for com o auxílio do Teu Espírito Santo. Senhor, olha para mim, Pai, que sou tão dependente, necessitado, meu Deus, de Ti, Senhor. Eu preciso, que os Teus cuidados, ó Pai, repousem sobre a minha vida. Usa-me, ó Pai, nesta noite, ó Pai, como um instrumento, como um vaso, Senhor. E se houver, ó Deus, porventura, algum atrapalho, algum impedimento agindo neste momento, para impedir, meu Pai, que o culto de hoje seja, meu Deus, uma edificação na nossa vida, repreende neste momento, ó Pai, e que tudo seja para a glória do Teu nome, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar assento. Queridos irmãos, nós queremos, como já falamos, abordar esse tema então. Falar, irmãos, sobre os aspectos negativos do ciúme. Por que aspectos negativos do ciúme? Porque, irmãos, pesquisando e lendo, irmãos, a palavra de Deus, eu descobri, irmãos, que o ciúme, ele tem um aspecto positivo, tem o ciúme positivo e tem o ciúme negativo. Quando uma pessoa ela é tomada por um ciúme positivo, isso vai promover um benefício, tanto até mesmo para ela, mas mais para a pessoa a quem ela, irmãos, tem uma afeição, tem um sentimento, tem um relacionamento, porque ela vai desenvolver um instinto de proteção, de cuidado. Mas, na maioria das vezes, os ciúmes que nós vimos, irmãos, agindo na vida das pessoas, é um ciúme, irmãos, nocivo, é um ciúme, irmãos, prejudicial, é um ciúme que não faz bem. Amém? Nós lemos esse texto de 1 Coríntios, capítulo 13, onde o apóstolo Paulo fala da excelência do amor. E nós vamos terminar o estudo dessa noite nesse texto, falando exatamente sobre isso, que o amor, irmãos, ele supre todas as coisas, ele suporta todas as coisas, ele, aleluia, é algo muito essencial e ele não se importa com si próprio, mas com aquele que é amado. Amém? Amém. Eu quero, irmãos, como introdução, compartilhar com vocês um artigo que eu li, irmãos, de uma pessoa que eu admiro muito, um estudioso da palavra de Deus, e eu estava lendo, irmãos, o que ele escrevera sobre o ciúme, e eu achei interessante partes do artigo dele, e eu coloquei aqui para nós compartilharmos nesta noite como introdução. E o que eu anotei aqui, irmãos? Olha o que diz esse pastor, esse doutor, irmãos, em teologia, quando ele escreve acerca do ciúme, ele vai dizer o seguinte, que é estranho que o ciúme geralmente venha acompanhar
ou acompanhado, né, um intenso amor entre as pessoas. Alguém falou que o ciúme é o mau cheiro do amor. Seria assim mesmo? Veja bem, no hebraico a palavra para ciúmes é kinash, que quer dizer ciúme, zelo, e ela está, irmãos, registrada 42 vezes no Antigo Testamento. No grego, a palavra, irmãos, para ciúme na Bíblia ou no Novo Testamento é, irmãos, parazilol. Ter muito ciúme, e ocorre quatro vezes no Novo Testamento. A palavra hebraica envolvida salienta um rubor do rosto, uma espécie de ira reprimida, indicando ardor ou zelo de uma forma positiva ou negativa. Tal palavra pode ser traduzida como a dor, zelo ou ciúme. Veja bem, por que eu achei interessante, irmãos, o que ele escreveu aqui? Porque ele vem apresentando para nós que o ciúme, geralmente, ele vem acompanhando o amor. E nós sabemos que o ciúme, irmãos, dentro de uma relação, dependendo a proporção que ele toma, ele acaba o quê? Prejudicando aquele relacionamento. Prejudicando, irmãos, aquela comunhão. Por isso que alguém um dia, e eu não sei a fonte, usou a expressão que o ciúme seria um mau cheiro do amor, né? Porque quando a pessoa ama, o amor promove alegria. O amor, irmãos, faz com que a pessoa se sinta abençoada. Agora, eu conheço algumas pessoas que, não obstante o grande amor que sente por outra pessoa, não conseguem viver bem, não conseguem ser felizes. Por quê? Porque o ciúme rouba toda a alegria que o amor promove. A Bíblia nos fala, e fala bastante, sobre a questão do ciúme. Tanto no aspecto positivo do ciúme, como também no aspecto negativo do ciúme. Amém? No aspecto positivo, nós vamos ver alguma coisa que eu anotei aqui. Nós vamos ver, irmãos, que até Deus, diz a palavra, tem, irmãos, um zelo, tem um ciúme, né, irmãos, de nós, num aspecto positivo. Porque o zelo que Deus tem, o ciúme que Deus tem, o ciúme que o Espírito Santo que habita em nós tem, tal zelo, irmãos, tal ciúme é para quê? Para nos proteger das coisas erradas que vão nos causar mal. Amém? Amém? Então eu quero ler aqui rapidamente a questão sobre o ciúme positivo. Olha o que nós anotamos aqui, ó. Esse ciúme é um tipo de apreensão ou preocupação mental quando a pessoa que o sente estar sendo deixado de lado por aquele ou aquela que ama, em favor de outro. Também envolve a atitude de ânsia e vigilância acerca daquilo que é considerada propriedade de quem tem ciúme. Como se a pessoa ou o objeto pudesse ser perdido ou prejudicado de alguma maneira. Eu botei um exemplo aqui, o ciúme, irmãos, dos filhos em relação aos pais. Você já viu que às vezes os filhos, eles têm um ciúme em relação aos pais? Quando um irmão, principalmente quem, né, irmãos, quem é mais de um irmão, quando um irmão se aproxima, né, do pai ou da mãe, logo aquele outro irmão dá um jeito de se aproximar também. Por quê? Porque há no coração dele um sentimento que, se aquele irmão que está ali ou aquela irmã ficar muito próxima do pai ou da mãe, ele vai perder o carinho que tinha do pai ou da mãe. Eu conheço alguns filhos que eles têm até ciúme do pai com a mãe. Se vê o pai abraçado na mãe, ele empurra a mãe, ele tira a mãe. Isso é um ciúme nocivo? Prejudicial? Não, não é. Por quê? Porque esse ciúme que é gerado no coração de tal pessoa, conforme nós anotamos aqui, é uma preocupação que tem quanto aquela pessoa deixar de também ter acesso a ele. Então ele não chega a causar um dano. Amém? Eu anotei aqui uma observação. Esse ciúme torna-se positivo no sentido que quando essa apreensão mental vem à pessoa que passa a sentir,
começa a apresentar uma mudança de tratamento para conquistar ou proteger a pessoa ou aquilo que ama, não lançando sobre essa pessoa, objeto, qualquer repreensão ou obstinação, e sim revendo suas próprias atitudes para encontrar em si o possível erro para corrigi-lo, e assim resolver a crise estabelecida no relacionamento, seja ele qual for. Escute-me bem, eu e minha esposa somos, ela é mãe de 6 filhos, eu sou pai de 6 filhos. E quando, irmãos, a gente tinha o primeiro filho, ele era o único. Quando a Giovana nasceu, que foi o segundo filho que Deus nos deu, nós notamos uma mudança no comportamento do Bruno. Por que o Bruno mudou o comportamento? Porque até aquele momento era só ele de filho em casa. Depois veio a Giovana, veio a Mana, e por ser bebê exigia um cuidado extra porque era o bebê. E ele começou a fazer algumas coisas para quê? Para chamar a minha atenção, para chamar a atenção da mãe dele. Mas nada, irmãos, agressivo, nada impositivo, nada, irmãos, que viesse destruir. Apenas era uma mensagem dizendo, olha, eu estou aqui também. E isso, irmãos, o mais curioso é que nunca ele foi deixado de lado. Porque foi sempre uma preocupação que nós tivemos nessa questão de relacionamento de pais e filhos, que quando vinha um membro novo na família, nós não se descuidasse de dar atenção para os que já faziam parte do nosso clã. Porque a gente já sabia ou já tinha presenciado isso em outras situações. Então, irmãos, esse ciúme no aspecto positivo, entendeu? Ele torna-se positivo por quê? Porque a pessoa, entendeu? Ela procura mudar o tratamento, mudar as atitudes, para quê? Para chamar a atenção daquela pessoa ou daquilo que ama. E ela faz isso, então, tentando promover uma mudança em si próprio. Ao contrário do ciúme, entendeu? Que ele é negativo, que a pessoa não quer mudar assim. Ela quer mudar a pessoa ou aquilo de qual ela tem ciúmes. Amém? Amém. Então, o ciúme, irmãos, em parte ele é nesse sentido, entendeu? De uma preocupação de perder espaço em relação àquilo que você ama, aquilo que você, entendeu? Tem um sentimento afinco. Ele é positivo por quê? Porque isso vai fazer você refletir as suas atitudes. Eu costumo dizer, irmãos, que é um grande erro, às vezes quando eu dou curso para casais, e a gente, irmãos, entra nesse tema, eu digo, olha, é um grande erro num casamento, quando algum dos cônjuges sente que o seu cônjuge está se afastando, ele promover acusações ou suspeitas erradas e começar a brigar. Quando a atitude sábia seria a qual? Se o meu cônjuge está se afastando de mim, eu tenho que parar para examinar não a vida dele, mas a minha. Porque eu fiz alguma coisa para ele se afastar de mim. Eu fiz alguma coisa para minha esposa que ela deixou de sentir por mim o sentimento que ela sentiu quando me conheceu. Então, em vez de eu brigar e me encher de desconfiança, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que passar uma revisão na minha vida e ver aonde é que eu errei. E fazer de tudo para reconquistá-la de novo. O ciúme, irmãos, positivo, ele vai nesse sentido. Não suprime a outra pessoa, não sufoca a outra pessoa. A pessoa se examina e procura mudar as suas atitudes para cuidar e zelar daquele que ama ou daquilo que ama. Você entendeu? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas também, irmãos, nós falamos do ciúme negativo, que é o que nós queremos tratar nessa noite. Amém? Por que tratar do ciúme negativo e não do positivo? Porque o ciúme negativo, como a expressão já diz, negativa, é algo, irmãos, que preocupa. Amém? Olha o que eu anotei aqui, ó. Esse tipo de ciúme, o ciúme negativo, ele mistura o amor com o egoísmo. O critério de distinção deve ser o seguinte: primeiro, sinto ciúme porque temo algo que venha a prejudicar alguém a quem eu amo, ou eu sinto ciúmes simplesmente porque eu não quero perder a pessoa ou objeto
com base na minha possessividade e egoísmo. Aqui, irmãos, tem a questão. O amor, o ciúme negativo, ele vem, irmãos, juntinho, casadinho, entendeu? É uma mistura de amor com egoísmo. Então, o que eu tenho, qual é a distinção que eu vou fazer se o ciúme que eu sinto ele é positivo ou se o ciúme que eu sinto ele é negativo? Como eu vou identificar isso? Como nós podemos identificar? Em primeiro ponto, o ciúme que eu tenho é positivo, eu posso dizer que sim, se eu encontrar essa questão aqui, ó. Porque eu temo que algo venha prejudicar alguém a quem eu estimo. Então, eu tenho esse temor que alguma coisa aconteça que venha prejudicar a pessoa ao qual eu amo, ao qual eu estimo. Então, esse medo que eu tenho, esse temor, ele vai o quê? Ele vai fazer com que eu haja de uma forma protetiva para essa pessoa. Agora, se o ciúme que eu tenho, ele é, irmãos, simplesmente porque eu não quero perder a pessoa ou objeto com base que eu sou o dono, que eu posso, que eu tenho direito, que tem que ser do meu jeito, que tem que ser, que tudo é para mim, bom, esse ciúme, ele é negativo. Sabe por quê? Porque nesse ciúme só a minha vontade é que vale. Só o meu desejo é que vale. Eu procuro somente me satisfazer a mim e não tenho preocupação com aquela pessoa que na verdade eu amo, ou com aquilo que eu amo. Amém? Porque por fato de ter ciúme, não quer dizer que não ame. Mas, quando esse ciúme é negativo, eu acabo, irmãos, sendo tomado por egoísmo. E você já viu que uma pessoa, irmãos, quando tem uma crise de ciúme, ela fala bobagens terríveis e machuca as pessoas? Eu conheço pessoas que elas têm feridas até o dia de hoje. Sabe por quê? Porque ouviram em uma crise de ciúme de alguém que ele ama, que ela amava, ou que ama e que é amado. Ouviram palavras terríveis, dolorosas, destrutivas. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de ciúme, irmãos. Muito cuidado. E volto a frisar nesta noite, entendeu? Que eu não me encerro somente a um relacionamento conjugal, amoroso, quer seja casamento, noivado ou namoro de uma pessoa, não. Até mesmo, irmãos, dentro do relacionamento social, na empresa, na igreja, na rua. Eu conheci vizinhos que ficaram de mal, sabe por quê? Porque alguém ciumento não aceitava dividir a amizade do vizinho com outro vizinho. E romperam ligações, ficaram de mal. Quando, irmãos, a Bíblia vai dizer que quão bom e quão suave é o sentimento de união. Amém? Amém. Olha o que eu anotei aqui, ó. Quando o amor que uma pessoa tem por alguém ou por algo leva a sentir um sentimento possessivo, dominador, egoísta, isso passará a ser nocivo ao relacionamento. Pois a pessoa que passa a ser dominada por esse sentimento é tomada por egoísmo e não mais se preocupa com a pessoa que ama, e sim com o próprio estado seu. Esse aqui é o problema. Se o ciúme que nós carregamos, ele é negativo, a preocupação não é com aquele que eu amo ou com aquilo que eu amo, e sim comigo mesmo. Porque eu quero que aquela pessoa satisfaça todas as minhas necessidades, todos os meus caprichos, independente dela estar se sentindo bem ou não. Vocês vão entender? Amém. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com isso. Tal procedimento, por que tem que tomar cuidado? Olha o que eu botei aqui, ó. Tal procedimento acaba sufocando a pessoa que é amada por parte daquele que tem o ciúme. Isso não é bom, pois traz diversas manifestações para dentro de um relacionamento, aos quais alguma delas passaremos a estudar agora à luz das Escrituras. Eu separei, irmãos, 6
Eu separei seis manifestações. Tá? Peguei 6 manifestações que nos servem como aspectos negativos, né, do ciúme. E que se nós não tomarmos cuidado, isso acaba, irmãos, entrando dentro de um relacionamento. Amém? E eu quero sempre que você guarde isso. Eu não estou limitado a relacionamento, entendeu? De casamento, ou de noivado, ou de namoro. Eu estou falando, irmãos, inclusive isso, mas também de convívio social e inclusive dentro da igreja. Amém? Primeiro aspecto. Se você quer acompanhar na Bíblia, tenha todo o direito, o prazer nessa noite. Gênesis capítulo de número 37, versículo 4. Nós vamos ver o primeiro, né, irmãos, a primeira, como nós colocamos aqui, a primeira manifestação que um ciúme negativo, no caso, gera dentro de um relacionamento. Gênesis capítulo 37, versículo 4. Gênesis 37, 4. Olha o que diz, irmãos, a palavra de Deus aqui, ó. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Você sabe qual é a primeira manifestação negativa que o ciúme traz para dentro de um relacionamento? É o ódio. Os irmãos de José, quando eles viram o tratamento que Jacó, irmãos, dava para José, que era um tratamento, irmãos, diferenciado, eles acabaram não sendo movidos pelo ciúme, e aquele sentimento de ciúme promoveu um ódio no coração dos irmãos de José. Tanto que eles, irmãos, concordaram entre si de tirar a vida do menino. E só não mataram José, por quê? Porque Deus entrou na situação. E Deus então tocou no coração de um dos seus irmãos para que ele fosse vendido e não morto. Então, o ciúme, ele, irmãos, proporciona ou ele gera ódio no coração. Escute-me bem. Alguns anos atrás eu administrei uma situação que, se nós não fôssemos uma pessoa para levar as coisas na presença de Deus em oração, talvez eu teria matado 2 pessoas na fé inocentemente. E teria feito uma grande destruição em 2 famílias. Por quê? Porque uma pessoa, irmãos, uma pessoa movida pelo ciúme e o zelo, trouxe uma acusação para mim, acusando inclusive uma pessoa da sua própria família, o seu próprio filho. Uma acusação grave, que seria, irmãos, uma situação para imediatamente eu, como pastor, tomar uma atitude, uma decisão. Mas como a gente aprendeu que não tem nada melhor do que uma oração depois da outra, para as coisas esclarecer, nós fomos para a oração. E passado, irmãos, 8 meses, eu descobri que se eu tivesse tomado uma atitude antes, eu teria, irmãos, criado um grande problema. Aquela pessoa que trouxe, irmãos, o questionamento, movido pelo ciúme, ela colocou no seu coração que ela tinha que terminar com um relacionamento do filho com a namorada. E ela não mediu atitudes para fazer, inventando inclusive uma calúnia. Então, quando a pessoa, irmãos, tem um ciúme nocivo, possessivo, negativo, ela está passível desse sentimento gerar um ódio no seu coração. Aqui eu louvo a Deus que não, mas eu sei que tem lugares por aí que tem irmãos que passam no corredor da igreja e não cumprimentam os seus irmãos.
não cumprimentam. E eu não consigo entender, irmãos, o porquê que alguém diz assim, olha, eu não suporto fulano. Será que no céu vai ter divisão, irmãos? Será que eu vou conseguir entrar no céu de costa para um irmão ou para uma irmã? Ah, eu não gosto daquele irmão porque ele se acha muito, ele é um camarada, ele está sempre lá, é só dar ele. Se só dá ele, irmão, é porque ele está fazendo alguma coisa para Deus enxergar ele. Eu não posso agora deixar, porque Deus está honrando com o irmão, Deus está honrando com a irmã, Deus está abençoando o irmão, Deus está abençoando a irmã. Eu não posso, irmãos, deixar que o meu ciúme gere em mim um ódio e eu me torne um perseguidor. Isso é muito perigoso. Tem muito irmão matando irmão porque odeia. Você já viu como, irmãos, o ciúme se manifesta quando alguém que se desviou volta para a igreja? Sinceridade, irmãos, é uma das coisas que eu não consigo entender nesses anos que eu estou na caminhada. Muitas das vezes, irmãos, a gente nota isso, a gente vê isso, que quando uma pessoa volta para Jesus ou volta para a igreja, qual seria o sentimento lógico, certo? A igreja toda se alegrar. É isso que Jesus fala na parábola do filho pródigo. Mas a gente vê que muitas das vezes vem os olhares de desconfiança, vem aquele sentimento, será que eu não vou perder a minha posição? Será que eu não vou perder o meu cargo? Será que eu não vou ficar deixado de lado? Eu acho que não dava para ser assim. Não adianta nós ser hipócritas, porque a gente sabe o que acontece. Volto a dizer, eu louvo a Deus que aqui nós não encontramos esse problema, mas a gente sabe que tem lugar por aí que tem. E se houver, né, esse sentimento oculto, a noite de hoje é para nós sermos tratados. Eu não posso, irmãos, ser dominado por esse sentimento, porque o ciúme, ele, irmãos, incita o ódio. Ele incita o ódio. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. O segundo, irmãos, a segunda manifestação, eu quero ler com os irmãos, Juízes capítulo 8, versículo 1. Livro de Juízes, capítulo 8, versículo 1. Olha o que diz, irmãos, a palavra de Deus. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizestes? Que não nos chamastes quando fostes pelejar contra os medianitas? E contenderam com ele fortemente. Veja bem, o texto, irmãos, está falando da reunião que os homens de Efraim fizeram com Gideão. Sabe Gideão, aquele homem que estava malhando trigo, quando a maioria do povo de Israel estava socado nas cavernas? Aquele homem que Deus levantou ele para libertar Israel da mão dos medianitas, dos amonitas e do resto dos povos do Oriente? Aquele homem que comissionou 32 mil homens para ir para a guerra, e Deus falou com eles assim, ó, tem muita gente contigo. Gideão, irmãos, mandou alguém passar por todo o estado de Israel apregoando para vir para a peleja. O povo de Efraim não se apresentou. Aí depois que Gideão foi lá, venceu a guerra, derrotou os medianitas, e aí Gideão ficou famoso, ficou reconhecido, Gideão agora é aclamado. O que bateu nos homens de Efraim? Ciúme. E aí, como eles ficaram lá remoendo, vendo todo mundo falar do que Deus tinha feito através de Gideão, eles disseram assim, não, nós não podemos deixar assim. Vamos lá e vamos tirar isso a limpo. Vamos perguntar para Gideão por que ele nos deixou fora dessa guerra. Por que ele não nos chamou? Veja bem, irmãos.
O ciúme, ele promove contenda. Discussão. Você já viu um casal onde tem uma pessoa ciumenta? Se o ônibus atrasar 5 minutos, já tem briga na chegada. Se furou o pneu do carro e aí vai demorar 20 minutos, meia hora para chegar, o troço fica feio. Se teve que fazer hora extra e a pessoa ciumenta ligou para a empresa ou ligou para o celular e não atendeu e chegou 10 horas da noite em casa, bom, vai dormir do lado de fora. A briga já está formada. Porque o ciúme é causador de contenda. Você já viu que muitos lugares onde a liderança, muitas das vezes há uma disputa entre o líder e o vice. Por quê? Porque as pessoas ficam incomodadas, muitas das vezes, irmãos, com o êxito das pessoas. E começam a contender. Começam, irmãos, a discutir. A gente sabe que isso aí, infelizmente, acontece. E às vezes as disputas estão dentro, irmãos, dos círculos de oração, dentro dos departamentos da igreja, dentro, irmãos, do hall de obreiros.